Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre está preparada para o retorno presencial das aulas. Começam as gravações do programa Relíquias do Passado, que tem como objetivo valorizar o Museu Histórico Tony Toledo. Na reportagem da semana, destaque para as novidades da sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre. O que foi destaque no Legislativo Municipal, você confere no resumo da semana. Veículos particulares de transporte escolar devem seguir regras específicas para atuarem. Esses são os destaques do Jornal da Câmara, que começa agora. Olá, sou o jornalista Lucas Silveira e esse é o Jornal da Câmara. Os veículos particulares de transporte escolar em Pouso Alegre deverão respeitar uma série de regras para atuarem na volta às aulas. Medidas de segurança visam a evitar o contágio pela Covid-19 e são obrigatórias. Confira as obrigações que deverão ser cumpridas. Todos os veículos deverão ter alvarás atualizados e renovados com validade semestral. Cada veículo deverá ter monitores para orientar o embarque e desembarque dos alunos quanto ao uso correto de máscaras, além de disponibilizar álcool 70% para a higienização das mãos. O veículo deve estar regularizado e possuir selo da Secretaria Municipal de Trânsito, afixado em local visível. Os veículos deverão ser higienizados antes do embarque dos alunos e ter assentos isolados para respeitar o distanciamento de 1,5 m. Motoristas e monitores deverão estar preparados para receber os alunos e sempre utilizarem máscaras. O aluno deverá aguardar no ponto de embarque usando máscara, que será obrigatório para entrar no veículo. Alunos devem aguardar o transporte respeitando o distanciamento de 1,5 m. Antes de embarcar, o monitor deve conferir o uso correto de máscaras e instruir os alunos sobre o distanciamento dentro do veículo, além de higienizar as mãos de cada um deles com álcool 70%. As máscaras devem ser usadas durante todo o trajeto e o aluno deve ocupar apenas os assentos permitidos para uso. No final do trajeto, o veículo deverá ser higienizado por completo para a nova rota. Os veículos e motoristas que não possuírem documentos de autorização da Prefeitura atualizados serão considerados sem condições de segurança para o transporte. A Prefeitura de Pouso Alegre ressalta aos pais para verificar a situação dos veículos que realizarão o transporte de seus filhos para não colocarem em risco. E o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional levar a mensagem do governo na abertura dos trabalhos legislativos. No discurso, resumiu ações realizadas em 2020 e apresentou as propostas para 2021. A cerimônia de abertura do ano legislativo no Congresso Nacional contou com a tradicional salva de gala de 21 tiros de canhão, junto com o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional. Na rampa do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Congresso, Rodrigo Pacheco. De lá, cumprimentaram autoridades e seguiram para o plenário, onde Bolsonaro fez um resumo da mensagem do Poder Executivo, entregue em mãos aos presidentes dos outros poderes. Foi instituído o auxílio emergencial, que alcançou mais de 68 milhões de brasileiros elegíveis ao recebimento. Foram pagos mais de 160 bilhões de reais para fazer frente a essa pandemia e manter as operações do Sistema Único de Saúde. Bolsonaro também elencou realizações no campo econômico que tiveram o aval do Congresso. A taxa básica de juros foi reduzida ao histórico nível de 2% ao ano. Implantamos o PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos, uma inovadora e revolucionária forma de pagamento. Implementamos a Carteira de Trabalho Digital, aprovamos a Lei de Falências. Passamos para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Trânsito. Muito obrigado, senhores deputados e senadores. O presidente da República ainda reforçou a importância da Anvisa no enfrentamento à pandemia e chamou a atenção para uma medida provisória sobre o tema que deve ser analisada pelos parlamentares. Reafirmamos ser a Anvisa de vital importância para a certificação das vacinas. Como sempre dissemos, uma vez aprovada pela agência, será adquirida por nós. E no momento eu agradeço, porque está em tramitação, MP de dezembro, onde nos reserva 20 bilhões de reais para aquisição de vacinas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, classificou o ano de 2020 como o mais trágico desde a Segunda Guerra Mundial e destacou medidas implementadas pelo Judiciário para mitigar a crise. O Poder Judiciário ergueu debaixo de uma tempestade
inúmeros instrumentos de defesa dos direitos fundamentais. Criou o Observatório dos Direitos Humanos, o Observatório do Meio Ambiente, o Juízo 100% digital e os escritórios sociais para os advogados carentes de instrumentos para ingressar na justiça digital. Deveras, o Poder Legislativo atuou com brevidade e sensibilidade ao priorizar na ordem normativa em prol da sociedade temas da pandemia e de auxílio aos mais carentes e aos desvalidos. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressaltou o protagonismo do parlamento na aprovação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, aprovado por este parlamento no final de março do ano passado, cerca de um mês depois do registro do primeiro caso da doença no país, garantiu a sobrevivência de milhares de famílias brasileiras e deu fôlego à nossa economia. A velocidade com que adaptamos nosso sistema de trabalho permitiu que esta Casa e o Senado Federal continuassem trabalhando sem expor parlamentares e servidores a riscos potencializados pelas atividades presenciais. Lira também defendeu a união dos poderes para ampliar a oferta de vacina no país. Nós podemos, sim, unir esforços com o Senado Federal, com o Executivo, com o Judiciário, com todas as instâncias que puderem ajudar e, de nossa parte, fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis. São tantas as urgências que o próprio esforço de elencar prioridades se torna um desafio. Por isso mesmo, já defino o que chamo de maneira ainda vaga de pauta emergencial. O que seria essa pauta? Esta Casa e o Senado é que irão dizer, com o colégio de líderes, as bancadas, os deputados, qual dentre todas as nossas urgências serão aquelas mais preementes. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, foi o último orador a falar. Ele sublinhou a urgência das reformas estruturais e conclamou os três poderes a buscarem o caminho da pacificação. Não deixaremos de dar atenção para as pautas que são caras ao país e que apontam para a necessidade de mudanças estruturais, fundamentais para o futuro do Brasil. Refiro-me às reformas, especialmente a tributária e a administrativa. Não podemos relegá-las a um segundo plano, pois são prioridades. Precisamos focar em medidas que assegurem a geração de mais e melhores empregos, que destravem a economia, que dê mais eficiência ao serviço público. Conclamo a todos a que busquemos uma maior pacificação das instituições e a identificação de objetivos comuns, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico. Agora é hora de conferirmos as vagas, que o CAC, Centro de Apoio ao Cidadão, oferece para você. Técnico em enfermagem, auxiliar de higienização, servente de obras, pedreiro, terapeuta ocupacional, soldador, fiscal, operador de escavadeira hidráulica, operadores de trator de esteiras, auxiliar de produção solda SMD, mecânico de manutenção, UI designer, fonoaudióloga, vendedor, manobrista, carpinteiro, armador, mecânico de refrigeração, auxiliar de logística, farmacêutico, eletricista, mecânico de refrigeração, auxiliar de almoxarifado, gerente de loja, auxiliar administrativo, analista de suporte técnico, vendedor interno, montador de móveis, cozinheiro ou cozinheira líder. A seguir, o resumo da semana e mais. Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre está preparada para o retorno presencial das aulas. O Jornal da Câmara volta já. Agora é hora da Operação Show Dengue em Pouso Alegre. Dentro de casa ou no quintal, elimine qualquer sinal de água parada. É ali que o mosquito da dengue se reproduz e pode transmitir a doença para você, sua família e toda a vizinhança. A dengue também mata. Proteja-se com a Operação Show Dengue. Iniciativa Prefeitura de Pouso Alegre.
das bolas de cera à urna eletrônica. No início, os votos eram depositados em bolas de cera chamadas de pelouros. Depois vieram as urnas de madeira, as de ferro e as de lona, até que se implementou em todo o país, em 2000, o voto informatizado, que é a forma utilizada até hoje. Voto feminino. O voto feminino foi instituído no Brasil em 1932. A primeira eleitora foi a potiguar Celina Guimarães Viana, da cidade de Mossoró, mas na verdade nem a Constituição Republicana de 1891 vedava explicitamente o voto feminino. Mas nem precisava estar escrito, pois era um tempo em que a mulher não tinha direito à liberdade. Primeiro era subordinada ao pai, depois ao marido e, se viúva, ao filho mais velho. No ar, o resumo da semana. Escola do Legislativo faz a entrega dos certificados do curso online aos servidores da Câmara. Participam os vereadores Bruno Dias, do DEM, presidente da Câmara, Leandro Moraes, do PSDB, presidente da Escola do Legislativo, Dionísio do Pantano, do PSDB, reverendo Dionísio, do Democratas, Igor Tavares, do PSDB, Dr. Edson, do Cidadania, Elida Autopeças, do Democratas e Gilberto Barreiro, do PP. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa vai trabalhar na identificação das necessidades de políticas públicas voltadas para a classe. Vereador Dr. Arlindo da Mota Paz, do PTB, recebe vereador de Camanducaia para discutir trabalho pela causa animal. Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal dá início aos estudos e pesquisas de projetos. Representantes da Copasa são ouvidos na Câmara de Pouso Alegre. Participam os vereadores Bruno Dias, Leandro Moraes e Oliveira Altera Amaral, do DEM. Câmara Municipal de Pouso Alegre realiza a primeira sessão ordinária do ano de 2021, sob o comando do presidente Bruno Dias. Vereadores de Pouso Alegre cancelam ponto facultativo e proíbe festividades de carnaval em 2021. Presidente Bruno Dias recebe a visita de representantes da Câmara Municipal de Caxambu. Escola do Legislativo, o professor Rômulo Coelho, premia alunos que fazem visita ao presidente da casa. Vereador Eliselto Guido, do Patriota, homenageia Celinho Rodrigues com denominação de estrada. Vereadores da bancada rural da Câmara de Pouso Alegre, Eliselto Guido, Dionísio do Pantano e Oder Quincote, do Patriota, pedem apoio ao prefeito Rafael Simões e deputado estadual Dr. Paulo Valdir para cobrar solução sobre a suspensão da emissão de talões de notas fiscais. O Banco do Brasil vai abrir mais 14 agências especializadas no atendimento ao agronegócio. Agora, serão 18 unidades da instituição voltadas especificamente ao relacionamento e consultoria aos produtores rurais. Segundo o banco, o número de produtores atendidos
vai passar de 158 mil para 227 mil. O Banco do Brasil é responsável por mais da metade de todo o crédito rural disponibilizado no sistema financeiro. Na reportagem da semana, destaque para as novidades da sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Após recesso parlamentar ocorrido no mês de janeiro, as casas legislativas voltam às atividades normais de plenário. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Pouso Alegre está marcada para o dia 2 de fevereiro, primeira terça-feira do mês, às 6 horas da tarde, conforme determina o regimento da casa. Neste ano, tudo está preparado para garantir 100% da presença parlamentar durante as reuniões. Além do ambiente organizado, com os protocolos necessários para evitar a transmissão da Covid-19, foi pensada uma forma de garantir a participação do vereador na sessão, mesmo que ele esteja em necessidade de isolamento, em viagem profissional ou em outra situação qualquer que o impeça de comparecer ao plenário. O modelo híbrido garante a realização da reunião com alguns vereadores presentes e outros em regime remoto, caso exista necessidade. São dois motivos, Karine. Muitas vezes os vereadores, as nossas sessões acontecem às terças, né? Embora o trabalho do vereador ele se estenda ao longo de toda a semana, com a reunião das comissões, o atendimento ao público. E acontecia, de eventualmente por um motivo de saúde ou de viagem, de motivo maior, o vereador não estar presente nas sessões às terças-feiras. Então a gente apresentou um projeto de resolução, aproveitando o aprendizado que a gente teve no ano de 2020 com as sessões online, para poder possibilitar ao vereador que por algum motivo esteja ausente, participar da sessão e contribuir e representar o seu eleitorado. Outro ponto importante é que a gente vai evitar uma prática que acontece no Poder Legislativo no Brasil inteiro, que é aquele vereador que, quando tem uma votação mais polêmica, né, ele acaba se ausentando, inventando uma desculpa para não estar aqui e sem contribuir democraticamente com uma votação de interesse público. A resolução que permite a adequação será apreciada já na primeira sessão dos vereadores. Todas as reuniões de plenário continuam a ser transmitidas ao vivo pela TV Câmara, no canal aberto digital 18.2. Além disso, o sinal da TV é transmitido em tempo real para o Facebook da TV Câmara Pouso Alegre e dentro de alguns dias as sessões também voltam a ser transmitidas pelo canal da TV Câmara no YouTube, garantindo assim mais possibilidades para que as pessoas acompanhem os trabalhos parlamentares. Na Rádio Legislativa, a adaptação é que a sessão também passa a ser ao vivo, diante da possibilidade de flexibilização da retransmissão do programa Voz do Brasil, que normalmente é transmitido pelas emissoras às 7 horas da noite. Com a mudança, nas terças-feiras, a Voz do Brasil será transmitida após o término da sessão ordinária da Câmara de Pouso Alegre. No site da Câmara, www.cmpa.mg.gov.br, tem um link onde o cidadão pode acompanhar a programação em tempo real. Uma novidade em 2021 é que as sessões ordinárias ganharão maior transparência. Por meio da sessão narrada, quem acompanha a transmissão da reunião pela rádio ou TV Legislativa receberá explicações rápidas e claras sobre as matérias que estão sendo apreciadas pelos vereadores. No total, a Casa possui 8 comissões permanentes, sendo elas Legislação, Justiça e Redação, Administração Financeira e Orçamentária, Ordem Social, Administração Pública, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, Saúde, Meio Ambiente e Proteção Animal, Educação, Cultura, Esporte e Lazer e a Defesa dos Direitos do Consumidor. A proposta da Mesa Diretora 2021 é dinamizar os trabalhos da Casa, aperfeiçoando os trabalhos das comissões permanentes e fazendo com que as ações da Câmara tenham resultados efetivos para o cidadão. Além disso, a proposta é fazer com que os meios de comunicação do Poder Legislativo alcancem seus objetivos quanto à transparência e à democratização da informação pública. Essa dinamização quer dizer a gente conseguir fazer com que os vereadores tenham um fácil acesso ao setor de comunicação e serviços aqui da Câmara, que eles participem das decisões da Casa também e que a gente consiga levar de forma transparente aos vereadores e aos seus eleitorados, né, os projetos de lei que são aqui apresentados, sem nenhum tipo de demagogia, sem nenhum tipo de viés ideológico e sempre priorizando o interesse da população. Depois do intervalo, a Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre está preparada para o retorno presencial das aulas e mais.
Começam as gravações do programa Relíquias do Passado, que tem como objetivo valorizar o Museu Histórico Tuani Toledo. Voltamos já. Agora é hora da Operação Show Dengue em Pouso Alegre. Dentro de casa ou no quintal, elimine qualquer sinal de água parada. É ali que o mosquito da dengue se reproduz e pode transmitir a doença para você, sua família e toda a vizinhança. A dengue também mata. Proteja-se com a Operação Show Dengue. Iniciativa Prefeitura de Pouso Alegre. Das bolas de cera à urna eletrônica. No início, os votos eram depositados em bolas de cera chamadas de pelouros. Depois vieram as urnas de madeira, as de ferro e as de lona, até que se implementou em todo o país, em 2000, o voto informatizado, que é a forma utilizada até hoje. Voto feminino. O voto feminino foi instituído no Brasil em 1932. A primeira eleitora foi a potiguar Celina Guimarães Viana, da cidade de Mossoró, mas na verdade nem a Constituição Republicana de 1891 vedava explicitamente o voto feminino. Mas nem precisava estar escrito, pois era um tempo em que a mulher não tinha direito à liberdade. Primeiro era subordinada ao pai, depois ao marido e, se viúva, ao filho mais velho. A Secretaria Municipal de Educação de Pouso Alegre está preparada para o retorno presencial das aulas. Veja mais informações. 2020 foi um ano difícil. Tivemos que reaprender a fazer as coisas mais simples do dia a dia. Na educação não foi diferente. Vivemos o desafio de continuar a ensinar à distância e superamos mais esse obstáculo. 2021 começou. E ele veio com mais um desafio: retomar as aulas presenciais. Somos os últimos a voltar à normalidade, mas não podemos ser os últimos na qualidade da educação dos nossos jovens. Para isso, estamos preparando todos os protocolos necessários para um retorno com toda a segurança. Sabemos que será uma caminhada dura, com percalços, e que vamos precisar da colaboração de todos, de vocês alunos, pais e profissionais da educação. Agora, mais do que nunca, precisamos de você.
para superar mais uma etapa e assegurar a educação e o futuro de nossos estudantes e da sociedade. Começam as gravações do programa Relíquias do Passado, que tem como objetivo valorizar o Museu Histórico Tony Toledo. Agora, no mês de fevereiro, a TV Câmara Pouso Alegre estreia o programa Relíquias do Passado. Nesse programa, eu terei a oportunidade de, junto com o Mike Risselli, visitar o museu, visitar locais aqui de Pouso Alegre, onde fazem parte da história, e a gente narrar de forma diferente, contar de forma diferente como é a história de Pouso Alegre e o funcionamento do nosso museu e a importância dele para salvar a memória da nossa cidade de Pouso Alegre. Mike, o programa Relíquias do Passado vai vir aí para trazer muita informação para as pessoas e para também conhecer o nosso museu, né? Isso mesmo, Lucas. É um programa onde a gente vai tentar aí trazer um pouquinho mais do museu para as pessoas conhecerem. O museu é um espaço voltado para a comunidade. Ele tenta aí mostrar aqui um pouco da história local, né, da história de Pouso Alegre, dos seus diferentes grupos sociais. Então, o museu aí esse local mesmo de preservação das memórias da nossa cidade. Então, por isso a gente está aí para mostrar um pouquinho para vocês irem conhecendo e se familiarizando com o Museu Tony Toledo. Ô Mike, a gente sabe que nesse período de pandemia o museu está com as portas fechadas, mas quem quiser conhecer o museu tem as redes sociais, tem também um site específico para poder visitar e conhecer a história de Pouso Alegre. Né? Sim, durante a pandemia, né, a gente teve uns momentos em que o museu ficou fechado ao público, uns momentos como é o de agora, né, que está podendo visitar de 2 em 2 pessoas, né, de preferência mediante agendamento. Mas nós continuamos aí o trabalho do museu internamente e continuamos, como você bem disse, nas redes sociais, né, na página do museu no Facebook, no nosso Instagram e agora aí com essa oportunidade do programa Relíquias do Passado para a gente poder mostrar mais aí um pouquinho do museu. Quem quiser visitar o museu, qual é o contato para o agendamento? Bom, a gente pede para que ligue, né, no 3429-6511 e marque um horário para estar visitando aqui o museu. São até 2 pessoas por vez, tomando todos os cuidados, usando máscara, utilizando álcool em gel e aqui na entrada também é aferida a temperatura. Tá certo, então você não pode perder agora no mês de fevereiro a estreia do programa Relíquias do Passado aqui pela TV Câmara e aí, paralelo, você também está conferindo aí o espaço Aconteceu em Pouso Alegre. São pílulas onde a gente mostra fotos, pessoas que fizeram história de Pouso Alegre, dentro também uma ramificação do Relíquias do Passado, né? Aconteceu em Pouso Alegre também na programação da TV Câmara, vai conhecer a história de várias fotografias da cidade, né? Sim, através desses registros aí, que são as fotografias, né, nós vamos poder conhecer também um pouquinho como que era Pouso Alegre antigamente, aí, através do tempo, como que a cidade foi se transformando até chegar na Pouso Alegre que nós temos hoje. Obrigado, Mike, pela informação. Não perca, então, agora no mês de fevereiro, a estreia do programa Relíquias do Passado. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.